super fã também do programa, ele fala o seguinte: considero a pregação que está sendo analisada como extremamente maldosa. Que conselho dá às ovelhas sobre pregações em geral, tão acessíveis hoje em dia? Hoje você pode ouvir qualquer pregador, né, qualquer pregação, né, pela internet. Então, e é bem perigoso isso, né, pastor? Então, ele está perguntando para a gente aí, qual o conselho dá para os irmãos, para as ovelhas, sobre pregações, porque eles acham que não tem essa distinção, essa questão de averiguar se aquela fonte é boa ou não, né, se aquele pregador ele é um conservador ou não, é liberal ou não, né? Então, agora, a pergunta é bem complicada, né? Qual o conselho dá para as ovelhas? O que falar para as ovelhas? Não ouvir pregação de certas pessoas, só de algumas, não ouvir outras, fica difícil, né? Eu acho que é difícil. Eu acho que a ovelha, ela tem que primeiro conhecer bem a palavra, né? Conhecer bem a palavra para poder analisar, avaliar se o que ela está ouvindo tem base, tem fundamento, é de Deus, né? Eu acho que o conselho começa no próprio púlpito, né? Da púlpito, gente, né? Eu acho que a gente pregando bem, a gente ensinando a verdade, né? Demonstrando zelo com a pregação da palavra, né? Ao expor a Bíblia, eu acho que isso já transmite uma mensagem para a igreja de que não é toda a comida que eu devo comer, né? Eu tenho aqui o Julinho que está aqui no programa, né? O Julinho está fazendo teologia, tudo, né? E ele, ao vir para cá, estava compartilhando comigo e a gente falando, né? Conversando um pouco sobre a questão daquilo que ele está aprendendo. Ele falou: pastor, né? Vou mandar o currículo do que eu estou aprendendo aí, né? Eu acho que quando a igreja ela percebe na liderança dela, um grupo de pastores, de obreiros na igreja, uma preocupação com o púlpito, eles têm a preocupação até de aquilo que eles ouvem submeter, às vezes, até a apreciação do pastor, né, para tirar possíveis dúvidas, né, ou perguntar: olha, será que isso é correto, e coisas desse tipo. Então, eu acho que o conselho começa cuidando bem do próprio púlpito, né? Muito bem, tá aí. Pastores, mudando um pouquinho agora de assunto, né? Hoje há uma tendência recente, muito nova, que é sobre a teologia do coaching, né? Que está invadindo as igrejas evangélicas hoje. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte: as técnicas, os princípios do coaching podem ser aplicados no ensino e na pregação da palavra de Deus? Essa teologia do coaching, ela é perigosa, porque alguns falam que ela chega até a ser mais perigosa do que a teoria da prosperidade. Não sei se chega a tanto mais. Qual a opinião de vocês com respeito a isso, David? Então, depende do que o pregador está trazendo, né? Depende do que ele está trazendo, o que ele quer com aquilo, né? Eu posso usar métodos coaching para trazer ideias totalmente fora do que as escrituras dizem. Aí está o perigo, né? A questão toda está na doutrina. Que doutrina eu estou passando? Acho que a metodologia, ela não é o que mais importa, mas o que eu quero passar, o que eu quero construir. Então, a gente viu recentemente, eu não lembro o nome desse rapaz, mas tem um desses pastores coaching, né? A palavra coach é alguma coisa sobre treinador, né? Aquele que treina, enfim. Ele trazer alguns ensinamentos, e entre esses ensinamentos havia algumas heresias, entendeu? Um deles dizia que Jesus te entende, fica tranquilo, e ele te entende tanto que por isso que ele veio morrer por você, porque se ele estivesse lá no Éden, ele também teria comido a maçã. Então, esse pregador está viajando totalmente, ele não está sendo bíblico, pelo contrário, ele está pregando. É pastor, sim? É um desses pastores, que eu não lembro o nome, desses jovens aí, coach. Então, e vou falar, é mais escutado do que eu, do que o pastor Ailton, do que o senhor. Nós três juntos. Se juntar nossas 3 igrejas, e um monte de gente, né? Aí eu lembro do que Paulo falou a Timóteo, na sua epístola: haverá um tempo que não vão aguentar essa doutrina e vão amontoar, né? Mestres segundo as suas próprias paixões. Ou seja, as multidões, muitas vezes, elas vão atrás daquilo que massageia o ego delas. E muitas vezes, aí que mora o perigo do coaching. O coaching, normalmente, ele está mais para autoajuda, né? As mensagens, elas parecem que têm essa característica de desenvolver habilidade humana,
de trabalhar com Comerciais. motivacional, né? De motivação. Não que seja ruim, mas não pode substituir a palavra de Deus. Nós temos que ser bíblicos, é isso que eu costumo dizer, ser bíblicos. Inclusive, irmãos, não quero sair do assunto coach, mas hoje eu acho que a gente se preocupa com alguns detalhes que nós não deveríamos nos preocupar tanto. Há 40 anos, 50 anos atrás, 60 anos atrás, essa igreja não teria essa bateria que tem aqui atrás no púlpito. Porque naquela época a bateria era vista como algo ruim, culturalmente falando, para a igreja. Guitarras. E todo mundo falava, é do diabo, é do diabo. A televisão já foi do diabo. Hoje tem gente lutando para pregar na televisão. O que a gente precisa entender é que em cada momento alguma coisa vai ser ruim e amanhã não vai ser mais. Entende? É igual a história da igreja, pintar a igreja de preto, né? Porque não sei o que. Cada um pode ter a sua opinião. Mas eu acho que a gente deve estar preocupado com a doutrina, o que é que estamos pregando, a mensagem. Eu não acho que Jesus está preocupado mesmo se a minha igreja é azul, se a igreja é amarela, verde. Até porque alguns dizem que nessa era digital escolheram pintar as paredes de preto, porque ao fazer gravações, né, dizem que o preto ajuda na transmissão. A maioria das igrejas estão já se projetando para transmitir seus cultos daqui para frente. As igrejas já estão se adaptando a isso. Algumas pessoas levaram discussão para um outro nível. Eu já vi cabaré assim, eu vi barzinho assim. Cara, mas na igreja entra lá e se preocupa com a mensagem. O que é que nós estamos pregando aqui? Tem igreja toda iluminada, cheia de heresia, né? Então, o coaching, a metodologia, ela pode até ser usada. Metodologia, eu estou falando, se ela tiver um valor bíblico, um teor bíblico, e for para a glória de Deus. O grande problema, aonde está o grande problema disso? É que esses pastores coaching, eles têm levado mensagens motivacionais, técnicas humanas e às vezes pouco do Espírito Santo. Aí eu não estou dizendo a metodologia, eu estou atacando agora o que está sendo feito. Motivacionais, desenvolvimento do trabalho humano, do potencial humano e tudo isso, e muitas vezes pouco da ação do Espírito Santo. E a igreja ela ainda continua sendo movida pelo Espírito Santo. Eu estou aqui com o texto aberto, a carta de Paulo, vamos ser bíblicos aqui, vou abrir aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 2, ele fala do caráter da pregação dele. Qual que era o caráter da pregação dele? Não é a metodologia, mas o caráter da pregação. O caráter da pregação, ele diz assim no versículo 1: Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Veja bem, primeira coisa, anuncia o testemunho de Deus, para a glória de Deus. A mensagem ela tem que sempre estar voltada para a glória de Deus, acima de tudo. Eu não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria de homens. Ele não usou mensagens só de coisas humanas, mas ele falou que deu testemunho de Deus. Agora, versículo 4, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasão e sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder. Versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse, olha isso, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quando o coaching, porque Paulo estava falando de muitos chamados apóstolos, muitos chamados mestres, eles iam para as igrejas dizendo que era autêntico o seu ministério, mas quando chegava lá, eles mais demonstravam ideias filosóficas do que poder de Deus. E aí Paulo vai dizer, não, mas eu não vim falsificar o evangelho, eu vim pregar para vocês o que eu tenho recebido de Deus, eu vim dar um testemunho de Deus, e as minhas palavras não consistem só de sabedoria humana, mas no poder de Deus, para que vocês não se apoiem nas palavras de sabedoria humana. Então o coach, às vezes, o apoio que essas pessoas têm são técnicas humanas. 10 passos para a vitória, 5 chaves para o sucesso. Olha, crescimento, sucesso, vitória, são mensagens que estão sempre ali na boca deles. Então, eu acho assim, que apesar da técnica muitas vezes ser útil, o conteúdo, infelizmente, na grande maioria,
não presta. E eu acho que a preocupação nossa é a doutrina, não só o método. Amém? Minha colocação. Tá bom, a gente vai para o último intervalo musical e voltamos com a opinião